Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Luciana Odoni Correa. Esse é o programa Numerologia e Desenvolvimento, onde eu estou te preparando para a imersão que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, às 19 horas, onde eu vou te ensinar a calcular os 5 números principais do seu mapa. Então você vai entender os segredos do seu dia de nascimento, do seu nome, o que o 2023 reserva para você. E nessa live a gente vai conversar sobre a transição de carreira com o conhecimento da numerologia, tá? A maioria dos meus clientes me procuram nesse momento, né? Não estou satisfeito com uma profissão e aí vem fazer um mapa numerológico. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode usar na nossa própria vida e também pode usar como uma profissional que orienta outra pessoa, né? Então eu oriento um filho sobre a sua vocação, um marido, ou para qualquer pessoa que escolha e também profissionalmente, né? A gente pode ser uma numeróloga e trabalhar como eu. A numerologia chegou na minha vida aos 14 anos, mas eu efetivamente fiz a minha transição de advogada empresarial para numeróloga em setembro de 2002, exatamente. Então já fazem 20 anos, né, que eu fiz essa transição de carreira e ajudei muitas mulheres a fazerem a transição de carreira com a numerologia, né? E eu falo com mulheres porque 99% do meu público é mulheres, os homens são muito bem-vindos, um grupo ou outro acaba chegando um homem, mas são poucas. A maioria, né, é sempre mulheres que buscam o conhecimento e a espiritualidade, né? Tomara que isso mude, né? Que mais homens se interessem por esse assunto que é tão interessante e tão profundo, né? Bom, gente, o que eu quero falar aqui para vocês? Primeiro lugar, se a gente for seguir o by the book, né? O que os livros de numerologia ensinam sobre a profissão, sobre a vocação. Eles vão falar para você considerar a lição de vida, que é a soma da data de nascimento, tá? Então, quando eu somo a minha data de nascimento, 20 de janeiro de 1976, reduzo a um único algarismo, eu chego na frequência do 8. 8 é o número que rege a justiça, a autoridade, a liderança. Então, se eu for considerar a minha data de nascimento, meu propósito, né, que está relacionado a essa soma da dia, mês e ano de nascimento, neste lugar eu seria perfeita para ser uma advogada, tá? Então, se eu considerar só a soma do meu dia, mês e ano, eu seria uma excelente advogada, tá? Como meu dia de nascimento é o 2, né, que vem lá do 20, isso mostra que eu funciono bem em parcerias, que eu produzo em parceria. Então, eu ser sócia de um escritório de advocacia é perfeito para mim. Então, aqui eu bato o martelo. Luciana nasceu no dia 20, soma 2, a soma é 8, a advocacia para você é maravilhoso, tá? Boa tarde para quem tá chegando, gente. Então, o que acontece? Neste lugar onde eu só considero a data de nascimento e o dia, eu não estou considerando a minha essência, que é quem eu sou de verdade, os meus valores. Eu não estou considerando a minha missão aqui. E eu consegui ser advogada dos meus 21 aos 26, né? Onde eu me associei a um escritório de advocacia. Porque eu estava numa realização 3. Quando eu fiz a mudança de realização, que eu saí de uma realização 3 e fui para uma realização 7, que é da espiritualidade, eu tendo uma alma 7, missão 7, na minha realização 7 não tinha como eu fugir desse encontro com a minha essência, desse encontro com a minha missão, e aí eu mergulhei nos conhecimentos espirituais. Então aqui já é uma dica, se você tem aí realização 7, realização 9, realização 11,
você se realiza com os assuntos espirituais. Então, para você trabalhar como uma numeróloga, por exemplo, é muito satisfatório, porque você faz a conexão com os mistérios da vida, com a espiritualidade, você orienta outras pessoas. O 7, ele busca profundidade e ele se realiza ao compartilhar o conhecimento, ao compartilhar a sabedoria. Então, percebe que quando eu estava lá na minha realização 3, que é de comunicação, de sociabilidade, de criatividade, ok, eu ser uma advogada naquele período. Mas aí a hora que eu fiz a transição da minha realização 3 para a realização 7, foi o momento que eu comecei a sentir uma angústia, né? Um vazio existencial. E quantas pessoas que passam exatamente por isso, né? Que elas estão ali vivendo uma frequência, que tá tudo bem, tô feliz, e aí em determinado momento eu sinto a necessidade de fazer essa transição de carreira. Eu sinto a necessidade de mudar o rumo da minha história, porque eu mudei de realização. Então, na hora de eu orientar um cliente sobre o momento de vida que ele está, a forma como ele se realiza, ele precisa entrar nessa orientação vocacional, né? Para que eu oriente no momento de transição de carreira. Isso faz sentido para vocês? Boa tarde, Rê, Maria de Fátima, querida, Kátia, amada. Muito bom ter vocês aqui comigo sempre. Ó, então esse é o lugar que eu quero deixar muito claro, tá? E às vezes também acontece o contrário, tá? Já aconteceu faz pouco tempo, eu recebi uma pessoa que não estava satisfeita com o trabalho no mundo corporativo e ela veio, a realização dela é 8. Realização 8 é a realização de você ocupar uma liderança no mundo corporativo, de movimentar grandes valores, de ter oportunidade de crescimento profissional. E aí eu pergunto para ela, você está ocupando esse cargo de liderança? Você movimenta grandes valores? Você está vendo o seu progresso constante? Você está vendo um aumento nas suas finanças? Porque quem está na realização 8 se realiza exatamente nesse lugar. Entende? Então eu preciso considerar a frequência da realização do ano que a pessoa está vivendo, para eu falar para ela se esse é o melhor momento para ela fazer uma transição de carreira, qual a melhor vocação e muita clareza aqui, gente. A gente nunca vai poder falar para uma pessoa assim, você nasceu para ser, sei lá, corretora de imóveis, que é muito a frequência de quem tem 5, por exemplo. Mas esse 5, ele vai se satisfazer com toda a profissão que trabalhe com vendas. Então, pode ser que ele se satisfaça com vendendo qualquer produto ou serviço que ele acredite, com qualquer emprego que ele não tenha uma rotina fixa, que ele tenha conexão com as pessoas, que ele possa se movimentar. Então, 5 é número de movimento. Então, não existe uma única profissão para um determinado número. O que existe é você entender essa combinação dos números que regem a vida de uma pessoa e então você orientar ela, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem lá muito 1 no mapa, tem 1, tem 8, ela vai ficar satisfeita em qualquer trabalho em que ela possa fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, que ela seja líder, que ela esteja numa posição de autoridade, que ela veja que esse comando dela traz as pessoas para a potência deles, entende? Aqui é o lugar que ela se sente satisfeita. Agora, isso pode ser a pessoa empreendendo ou a pessoa estando na empresa de outra pessoa, né, trabalhando ali num cargo de liderança. Então, eu não posso definir em uma única palavra qual é o objetivo realmente dessa pessoa nesse sentido. Para você só ser advogada, para você medicina, para você terapeuta, para você numeróloga. Isso não existe, gente. Boa tarde, tudo bom? Então, aqui eu quero falar o jeito certo e o jeito errado, tá? O jeito errado
que muitas numerólogas fazem é seguir essa listinha de profissão, inclusive coloca lá na hora que entrega o mapa numerológico a parte escrita, fala, ó, para você essas profissões aqui são as boas. E para outra, e sem considerar essa totalidade. Então, como eu faço, que é a forma que eu vejo que funciona, que as pessoas, quando têm essa consciência, se apropriam delas e, né, ajusta a rota da vida para colocar os seus talentos a serviço, são quando elas consideram todos esses fatores que eu coloquei para vocês. Então, considera os dons e talentos, considera quem a pessoa é de verdade, aquilo que ela acredita, ela considera a missão que ela veio traçar aqui, ela considera a sua realização, o momento de vida que ela tá, né? Então, eu vou usar esse conhecimento para ajustar a minha rota e se eu escolher, se fizer sentido para mim, eu oriento as pessoas com esse conhecimento, tá? Mas nunca determinando. Isso acontece muitas vezes. A pessoa vem no lugar da transição de carreira e eu falo para ela, qualquer lugar que você esteja colocando, vamos supor que é lá o 5 que é da liberdade, tá? Então, qualquer lugar onde você possa ser livre, que você não tenha horário fixo, que você possa colocar suas ideias, que você tenha conexão com pessoas, que você possa viajar, que você tenha essa energia de movimento, de buscar novos conhecimentos, que o tempo todo você está trazendo novidades. Aqui é o lugar onde o 5 está realizado, né? As minhas melhores alunas, minhas heroínas, né, que são as numerólogas que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, muitas delas têm a frequência do 6, porque o 6 tem uma escuta amorosa, são acolhedoras, tem o 1, então são alunas que já vão direto para ação, elas não ficam enrolando para se sentir totalmente seguras, para começar a fazer um mapa numerológico, elas vão para a prática, elas vão ali, né, sabe que o documento que eu entrego, ele é perfeito, são 20 anos de lapidação desse texto, por isso ele é tão preciso, né, e eu ofereço isso para as minhas alunas, então as minhas alunas compartilham com seus clientes um conhecimento de 20 anos que eu tenho, né, então o mapa delas, elas sabem, elas confiam naquela estrutura de mapa que eu ensino vocês a montarem, que eu já te entrego ali palavra por palavra do que você vai entregar textualmente, né? Um documento para a pessoa com toda a potência dela, momento de vida. E ali o trabalho dessa numeróloga é interpretar essa união dos números, né? E o meu foco é sempre esse, tá, gente? Então é bom ficar claro assim que a minha essência, que é essa 7, né, da profundidade, da espiritualidade, eu formo profissionais de excelência, né? Então, a minha intenção não é formar milhares de pessoas que vão fazer qualquer coisa, né, que vão ali instalar crenças limitantes nos seus clientes, como eu já passei por profissionais assim. Eu sei a dor que é você receber uma informação equivocada, algo que vai te deixar triste, que você sai de lá deprimida da sessão, que você sai angustiada, né? E eu faço questão de formar pessoas, né, em numerologia que vão trazer luz para as pessoas, né? Então, se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, isso já é muito grandioso. E eu vejo essas numerólogas que eu amo compartilhar o depoimento que as clientes delas fazem, né? Para cada atendimento que elas fazem e tem o feedback, eu sinto que o meu trabalho ali ele está sendo expandido, né? Então, cada boa profissional que eu formo e que atende 10 pessoas, fizeram na vida de 10 pessoas, é uma rede se expandindo, né? E tem muitas alunas que atendem muitas pessoas, né? Então, essa rede, essa é a minha ideia, gente. Eu quero uma rede de pessoas comprometidas, pessoas que saibam o que elas vão falar para o outro, o que elas vão transmitir, a potência do outro. Elas vão ser contribuição para que as pessoas sejam a luz que elas vieram ser no mundo,
tá? Então, aqui é o meu lugar, né? Então, aqui eu me realizo quando eu vejo os depoimentos de pessoas que, nossa, caiu uma ficha aqui, né? Então, seja uma cliente, uma aluna, e essa rede se formando de pessoas conectadas, né? A Tânia, que acabou de entrar, é uma aluna super querida e ela fala o quanto o mapa fez a diferença para ela entender o próprio comportamento, o comportamento do marido, dos filhos, ou a compatibilidade, né? O porquê cada um funciona, como funciona, né? Então, se isso te traz paz, né? Se você tinha ali uma relação conflituosa e você passa a ter paz na relação que você tem com você mesma, na relação que você tem com seus familiares. Se eu mudei a frequência de uma família, eu já fui luz naquele ambiente. E isso me preenche, isso me traz alegria, e isso me dá vontade de continuar o meu trabalho. E são para essas pessoas que eu convido para estarem presentes no meu Zoom na segunda-feira que vem. Então vai ser num ambiente reservado, onde eu vou te transmitir todo o conhecimento, né, para você entender os segredos da sua data de nascimento, do seu nome, o que 2023 reserva para você e te dá a oportunidade de continuar esse trabalho numa formação completa, onde você vai poder fazer a diferença na sua própria vida, na vida da sua família e na vida de pessoas que escolherem receber um mapa numerológico de você, tá bom? A Tânia falou verdade. A Maria de Fátima, você falou uma coisa certa: se não conseguir passar segurança e transparência, o trabalho não aparece. Verdade, né, Maria de Fátima? E infelizmente as pessoas não transmitem a profundidade que essa ciência milenar, que é a numerologia, transmite, né? Não tem um comprometimento com a ética, com a forma que você vai falar e vai potencializar a luz do seu cliente, né? Então, o objetivo dessas pessoas não é esse. Geralmente a pessoa estuda uma coisinha ali e já trabalha e já, né, transmite. Eu estudei muitos assuntos ligados ao desenvolvimento humano, à expansão de consciência, atendi mais de 5.000 pessoas para poder transmitir esse conhecimento com muita clareza, com muita simplicidade e te deixar segura para que você faça essa diferença na vida das pessoas que chegarem até você, tá? Então, vocês vão perceber que, para quem já tá lá no meu Telegram, eu tenho esse autocuidado, né? Então, assim, do mesmo jeito que funciona para mim, todo dia fazer minha meditação, fazer uma reprogramação mental, entrar na frequência, né, do estado de presença, de positividade, de alegria, eu transmito isso para você. Eu falo da importância que é você ter esse preparo antes de você fazer o seu próprio mapa, antes de você fazer um mapa de um familiar, de um cliente. Esse autocuidado, ele é diário, né? Então, e eu transmito isso lá na minha formação. Você tem as meditações que eu mais gosto de fazer, elas estão lá disponíveis para você. E sempre nesse lugar da facilidade, né? Então é sempre uma meditação guiada, pouquinhos minutos, mas que você já entra numa nova frequência, tá? Esse é o meu objetivo. Eu não enrolo, vocês já vão ver. Quem escolhe aprender comigo, eu sou prática, eu passo tudo pronto. Eu não vou ficar te enrolando, eu respeito o meu tempo e o seu tempo, tá? Então eu não vou ficar falando, enchendo linguiça, literalmente, né? Então, para quem gosta dessa praticidade, para quem quer tudo pronto realmente e aprender, o passo a passo é aprender a calcular todo o mapa numerológico, aprender a interpretar o mapa, ter o autocuidado. Então eu preciso estar nesse lugar de falar de forma positiva, presente, tirando ali o melhor que existe em mim e do outro. Então o autocuidado, a mudança de comportamento
E para quem escolhe ser uma profissional e atender outras, tem a parte de você conectar com outras pessoas, né? Que é o marketing da numeróloga. Então, como que eu vou, a partir da minha comunicação, passar esse conhecimento adiante? Como que eu vou expandir essa rede, tá? Então, tá tudo lá na minha formação, e na segunda-feira vocês vão ter uma parcela disso, né? Claro, porque eu não posso te entregar 100%, ali são 50 horas na minha formação completa. Eu te entrego uma parcela disso que já te dá uma boa base e que você vai ver a minha forma de ensinar. E quem escolher avançar para a formação completa tem todo o meu apoio. A gente tem uma comunidade, que é a Comunidade Numeróloga de Excelência, lá no Facebook. Então, você está lá assistindo as aulas online, tem dúvida? Você vai para a comunidade, faz a sua pergunta e lá eu te respondo. Você tem aulas ao vivo comigo pelo Zoom, então a gente cria uma intimidade, a gente cria um compartilhar, né, de como que você está elaborando o mapa, como que você está se saindo na sua interpretação. Você tem um lugar de troca de atendimento com outras alunas. Então, uma aluna te atende, você atende outra aluna. Isso também te dá segurança para você depois colocar isso disponível para o mundo, né? E se vocês quiserem acompanhar as minhas heroínas, né? A Renata Ienes, do Harmonize-se Quântico, maravilhosa, ela trabalhava com massagem e incluiu a numerologia nos atendimentos dela, né? A aromaterapia ela já fazia também. Então, dela não foi uma transição de carreira, foi incluir a numerologia no trabalho dela, né? Eu tenho terapeutas que incluíram. A Tainá, ela trabalhava com o mundo de finanças e fez a transição de carreira dela para numeróloga. A Renata, que é a Rê, maravilhosa numeróloga, a Renata Romero, numeróloga, vocês podem seguir ela aqui no Instagram, o Insta dela é fantástico. Ela tá fazendo as duas coisas, então ela continua com o trabalho de CLT, trabalha numa empresa e incluiu a numerologia como uma renda extra que traz muita satisfação pessoal. Então não é somente pela renda que é possível você obter com a numerologia, mas sim a satisfação de você tocar uma vida, satisfação de você iluminar um caminho. É sobre isso que é a numerologia, tá? Eu acompanhei diversas pessoas, Juliana Favalli, que era uma engenheira e virou uma super terapeuta e numeróloga, astróloga. A Doris Barbie, que foi minha primeira aluna, minha irmã querida, que é uma grande terapeuta floral e numeróloga. São tantas. A Gabi de Porto Alegre, que trabalhava no mundo de TI e virou uma numeróloga e terapeuta. Então são infinitas as mulheres que eu já contribuí. Infinitas não, né? São aí centenas de mulheres que eu já contribuí, já testemunhei essa transformação e que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, né? E isso é o que me faz meu coração cantar, faz meu olho brilhar. E quem ainda não tem esse sentimento de estar fazendo aquilo que ama, de estar num lugar de você saber que você está cumprindo a sua missão, que você está cumprindo o seu propósito, que te traz alegria, que te traz gratidão, é esse o convite que eu tenho para vocês, de vocês encontrarem qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu servir que vai te trazer essa sensação, essa alegria, tá? Então, reservem aí, segunda-feira, 19 horas, um lugar silencioso. Traga um caderno, caneta, já a sua água, um lanchinho ali, reserva um espaço, se a família está na sala vendo TV, vai para o quarto, uma boa internet para que você esteja no Zoom, você vai conseguir assistir a aula tanto pelo computador como pelo celular, né? Então, basta que você tenha a internet, caderno, caneta e reserve aí 2 horinhas do seu tempo para que você receba todo esse conhecimento, tá bom, gente? Maria de Fátima dizendo aqui, já agendei, isso aí. Chamem as amigas, todas as pessoas que você acha que esse conteúdo pode fazer a diferença na vida delas, que vai tocar o coração delas,
que elas podem fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Que vão ajudar a entender o comportamento familiar, que vai sair de um conflito quando entender mais sobre o comportamento de cada um ali dentro daquela casa, terapeutas, esteticistas, pessoas que já trabalham com o público, né? Pessoas que já trabalham com mulheres, que gostam desse desenvolvimento pessoal, que gostam da espiritualidade. Então, o melhor que você pode fazer para a gente expandir essa rede é esse convite para as pessoas que fizerem sentido, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos por aqui. Amanhã a gente tem 9 horas da manhã, 9 e 9, meditação no Telegram. 12 e 9, você tem a live aqui do meio-dia e 9 com a interpretação de um pedaço do mapa, que eu vou seguir a dica da Maria de Fátima aqui. Em vez de eu fazer um mapa completo de uma pessoa, a gente pega um aspecto do mapa e faz a análise de várias pessoas que estiverem presentes na live. E às 17h09 eu trago um conteúdo aqui, tá? Então, gente, aproveita esse aquecimento, porque essa semana, tá? Segunda-feira, a gente já faz ali a nossa aula, e aí quem escolher aprofundar, aí é dentro do Zoom, os nossos encontros, e dentro da plataforma do curso, tá bom? Eu agradeço vocês, um super beijo, e a gente vai se falando. Beijo, beijo.